Alô, terráqueos. Vamos ver. Agora a pessoa se ajeitando aqui pra live. Vamos ver quem vai entrar aqui. Ali, uma pessoa já entrou. Olá, tudo bem? O pessoal tá entrando devagarinho. Daqui a pouco eu chamo agora o Otávio Augusto já pra entrar com a gente. Vamos esperar o pessoal tá chegando na live aqui. Oi, Alex, tudo? E aí? Pessoal, quem tiver perguntas, que queira fazer perguntas para o Otávio, para o Otávio Augusto, manda aí já alguma pergunta aqui no comentário que eu vou dar uma olhadinha, tá? A gente vai conversar basicamente sobre a dança no tempo da pandemia, quais são os planos do Augusto para esse momento agora. Olá, Mari, olá, Chay. Então a gente vai estar conversando um pouco sobre isso, como uma companhia independente de dança tem conseguido ou não se sustentar nesse período agora. Então a gente vai conversar e quais são as alternativas, práticas, conceituais para isso. Né? Então eu vou chamar em instantes o Otávio Augusto para a gente conversar sobre isso. Essa é uma das ações do Coreolab, Laboratório de Estudos Coreográficos em Tempos de Pandemia. Então a nossa ideia é continuar dialogando com as pessoas que fazem dança aqui na cidade de Pelotas e da região também, sempre com foco, né? O foco do Coreolab, ele tem um foco conceitual estético mais definido nos últimos tempos, que é pensar a dança contemporânea, ou as pessoas que... Olá, Rejanete, olá, Carlos, Isadora. Então, o olhar do Coreolab nesse momento está voltado para essas pessoas que pensam as suas práticas dentro dessa alcunha dança contemporânea. Então, esse é o nosso foco no momento. Não quer dizer que o Coreolab somente vai olhar para a dança contemporânea durante toda a sua existência, mas é o foco que a gente tem se interessado mais nesse momento também. Porque a gente percebe que existem muitos conceitos de dança contemporânea sendo praticados e pensados por toda, né, por as pessoas que praticam, e quer conversar com as pessoas, quer conversar sobre essas ideias de dança contemporânea, problematizar, refletir, enfim. Então o Coreolab está com uma série de ações pensadas para esse momento. Uma delas é esse bate-papo. Oi, Sara. Oi, Santiago. Oi, Júlia. A Júlia que também trabalha no projeto. A Rejanete também. Obrigada por vocês estarem aí. Lely também. Então a gente pensou uma série de ações. Uma delas é esse bate-papo. Outras ações são esse canal mesmo no Instagram, né? A gente está com esse perfil tentando atualizar as pessoas sobre o que a gente anda fazendo, e também um canal no YouTube onde a gente vai lançar vídeos nesse primeiro momento, fazendo alguns comentários sobre coreografias para videoclipes. A gente está finalizando um vídeo agora sobre uma coreografia do Bruno Mars que ele fez para o clipe That's What I Like. Então, em seguida, esse clipe vai estar no ar. Oi, Otávio, vou te chamar agora. Então, em seguida, esse clipe vai estar no ar, e para vocês acompanharem um pouco. E se vocês têm sugestões de clipes, de música, que vocês gostariam que a gente pensasse, analisasse a coreografia, mandem pra gente, por favor. Eu enviei agora uma solicitação para o Otávio para a gente começar a conversar. Deixa eu ver. Será que foi? Acho que não foi. Vamos tentar novamente. O Live With. Acho que agora vai. Acho que eu tinha clicado errado. Para quem não me conhece... Oi! 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 Ainda bem, cara. Conseguimos! Tudo Oi! bem? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Ah, que ótimo, que ótimo. Eu meio nervoso pela tecnologia, mas tá, vamos lá. Igualmente aqui desse lado. Oi, Nora, tudo bem? Eu vou dando oi para as pessoas que estão entrando, Otávio. Tá.
Então, só para concluir, assim, eu estava terminando. Essa, então, é uma ação do Coriolab, desse Laboratório de Estudos Coreográficos. E hoje o nosso primeiro bate-papo é com o Otávio Augusto. Ele que é diretor do Centro Coreográfico Teatro 7 de Abril e que provavelmente vai nos contar um pouco de quais são as trajetórias dele agora, os planos dele para agora, para esse momento. É isso que a gente quer saber dele também, o que ele está fazendo agora, quais são as ideias para esse momento pandêmico e também para depois, né, Otávio? Porque a gente imagina, a gente é otimista, a gente imagina que isso um dia vai terminar, Com né? certeza, com certeza. Tá. Então, o Otávio é bailarino, ele é figurinista, ele é adericista, ele é né? Um artista multitalentoso que dançou com pessoas importantíssimas no nosso país e no nosso estado, a Dona Tony, dançou com a Dicleia também, fez a faculdade de dança em Campinas, trabalhou também no Uruguai e agora então retornou para Pelotas, acho que fazia um ano, né, Otávio, que tu estava trabalhando com o pessoal Sim, do... sim, Eu estive um tempo, 2007, 2006 e 2007 eu tive em Montevidéu e agora, e aí voltei para Pelotas e estou trabalhando em Jaguarão e estou trabalhando em Pelotas agora. E o Tá, ano passado nós resolvemos reativar o centro coreográfico e estamos aí, né? Só que aí com a história da pandemia meio que deu uma, um parada. intervalo que vai voltar, entendeu? Tá, então conta pra gente, pra quem não sabe, Otávio, o que é o Centro Coreográfico 7 de Abril? Teatro O 7 Centro de Abril. Coreográfico foi criado em 95. Eu voltando de viagem, e a ideia do Centro Coreográfico era dar a possibilidade das pessoas de várias linguagens participarem de um grupo de dança semiprofissional e, e ter acesso de dar um espaço para as pessoas que trabalham em academia ou em escola terem onde, bom, olha, eu vou fazer audição para o centro para entrar e dançar. E nós, na primeira etapa que nós tivemos de existência, foi muito proveitoso o, essa coisa de vir gente de várias escolas, vinha gente de Rio Grande dançar com a gente, foi muito bom. Nós viajamos o estado todo com um espetáculo que nós ganhamos patrocínio da Brasil Telecom. Foi muito bom, foi muito bom. Claro que agora a gente são 20 anos, entendeu? E eu tenho que me adaptar às realidades de hoje com relação na minha época não tinha uma faculdade de dança, que eu acho que é muito bom, que hoje tem uma faculdade de dança na cidade, que abre espaço para as pessoas criarem e perceberem que existe vários setores da dança que as pessoas podem se envolver. Veja bem, a primeira etapa do centro, o que eu fiquei gratificado foi que várias pessoas saíram do centro e foram dançar fora. Teve gente que foi para o Rio, teve gente que foi para a Simone Lourenço dança em Niterói, entendeu? O Laje está em Espírito Santo, foi várias. A Débora viajou o mundo dançando, entendeu? Então, foi Sim, uma coisa a que a mim Eleonora, me. inclusive, a Eleonora, minha colega lá no curso de dança, está Sim, falando agora, produções lindas o Centro Coreográfico fez. Realmente foi uma época de sim, muita coisa, né? foi muito lindo, assim, foi uma época muito boa e as pessoas até hoje, tanto que agora a gente está retornando e algumas pessoas meio que sugeriram para mim assim, ai, retorna, é, re- Remonta. remonta a Flor do Sal, entendeu? Que foi um espetáculo que Sim. foi muito marcante, que fala sobre a história da cidade, que tem uma poesia do Mário Osório Magalhães, que era lindíssima, tudo. Mas aí eu disse, não, é porque assim, a ideia de agora de voltar ao centro coreográfico partiu de uma iniciativa assim de que eu super curti, porque foi um músico, o Leonardo Oxley, que veio com uma trilha sonora dizendo, Augusto, eu tenho essa trilha que é para montar um balé, e aí assim, eu ia montar numa academia, numa escola, e as pessoas não quiseram, eu digo, sabe uma coisa, eu vou remontar o centro coreográfico.
E a minha vida agora vai ser isso, entendeu? Assim, é bem assim, ó, a minha vida vai se resumir nisso. Isso é muito Vou legal, Otávio, porque assim, eu acho que a gente precisa dar vida para a dança na cidade, né? Acho que a gente que é da universidade, a gente precisa também perceber assim o que que é a cidade, sabe, os artistas independentes da cidade, o que que se quer de dança, porque são pensamentos que vão ser diferentes para o bem e para o mal, sabe? Sim, sim, sim. É importante ter Assim, pluralidade, né? A eu gente vejo não que a dificuldade que a gente tem, né? ah, sim, porque nós somos de uma arte meio coletiva, meio tribal. A dança é tribal. super, Diferente de outras concordo. áreas solitárias, como artes plásticas, ou literatura, ou fotografia, que num momento de pandemia fica, infelizmente, mas é verdade, fica até cômodo. Para quem é artista plástico, vai para o seu ateliê e passa 4 meses produzindo sozinho. O Sim. escritor vai lá, se recolhe, e nós dependemos desse contato físico, desse contato coletivo, daquele trabalho físico, corporal que tem que haver diariamente Tá. Eu queria para que tu falasse deixar o corpo exatamente. em prontidão. Tá, Tu queria que tu entendeu? falasse disso um pouco, assim, porque uma das coisas, características do centro coreográfico, que eu acho que é maravilhosa, uma característica, assim, que para mim também faz muito parte da minha filosofia de pensar a dança, era essa coisa de vocês fazerem aula todos os dias. Sim, sim. A Eu queria que ideia tu era falasse, assim. que tu falasse um pouco dessa importância de estar junto, fazendo aula, de estar instrumentalizando e trabalhando esses corpos. E agora É super o Manuel importante. Júnior, o outro colega da universidade, diz nós gosta de junção. Fala um pouquinho disso. Não, porque para mim, assim, ó, com a história da pandemia, eu peguei assim, ó, mandei fazer uma barra aqui na minha casa, entendeu? Então, Uhum. assim, eu faço 3 vezes por semana uma barra de clássico, entendeu? E a dança, para mim, tem aquela coisa do treino corporal, né? Tem que ter o treino, tem que ter a aula. Assim, ó, não existe aquela coisa de tu querer dançar sem fazer aula, entendeu? Sem estares com o corpo em prontidão. Para mim, a aula é uma coisa que é um meio para tu atingir um fim. Uhum. Quando nós montamos o centro e nós fazíamos aula todos os dias. Entendeu? Assim, não importava. E eu, assim, ó, eu acho que um ensaio de 1 hora funciona muito melhor se tu fizer uma aula de meia e ensaiar meia, do que tu querer ensaiar a hora inteira sem te aquecer e sem te preparar fisicamente correto. Assim, ó, de ter prontidão, entendeu? Tá. Então, E me diz nós uma. estamos sofrendo porque é uma arte coletiva. Assim, ó, o centro agora deveria ter aula todos os dias para se prepararem. Eu, no início no início, eu cheguei a dizer, olha, vamos fazer aula 2 meses e eu vou começar a montar o trabalho. Eu já comecei a montar o trabalho, porque o Uhum. Leonardo me deu a música, eu já destrinchei tudo, então Você já tem estava em um fase de outro... montagem, então, Hã? agora. Você já Claro, eu estava. estou fazendo uma coisa mais, eu estou montando agora mais preocupado com a parte, é, como é que eu vou te dizer? Eu estou mais preocupado com a parte assim, ó. Eu tenho as músicas todas destrinchadas aqui, Ai, que entendeu? maravilha. É um livro, entendeu? Tudo que faz parte do quadro, eu vou apontando. Agora, depois eu vou tirar o telefone e vou levar ali para vocês verem o negócio. Eu tenho colado na parede da minha casa as 13 músicas com parte de estrutura musical, assim, ó, Ai, olha que com, lindo. com tudo, com personagem, com a possibilidade de figurino, toda. Para cada música tem uma história. Aqui tem a ideia de um cenário inicial. Tudo isso eu estou conseguindo fazer porque estou em casa agora, então estou adiantando isso aí para, no momento que reunir as pessoas, ter, como é que eu vou te dizer, Xandro, ter 80% das questões técnicas de movimentos no palco, tudo pronto, entendeu? Ainda que eu saiba que tem uma coisa que é muito intuitiva, muito aquela coisa de
quando eu montei tem um detalhe assim, quando eu montei a Flor do Sal, eu tinha uma parte racional da coreografia que eu digo, eu vou fazer isso, 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 isso. E na metade ficavam uns vãos entre uma música, assim, na música, olha, falta 3, 4, 8 para fechar aqui. E aí era uma coisa que eu tenho que montar, eu tenho que montar. E eu meio que ficava meio assim, né? Porque no final as pessoas gostavam mais daquela parte que eu tinha feito no susto, entendeu? Assim, ó, do que Sim. aquela coisa que eu tinha pensado muito racionalmente. Então eu já sei que não funciona eu querer. Ainda mais que é uma coisa que eu defendo das pessoas, de como as Claro. pessoas se movimentam, de como que vai acontecer. Tá, deixa eu te perguntar sobre isso de depender das pessoas. A Nora, ela coloca assim, verdade, a dança sem junção não é dança. E aí a Lídia também comenta que aula diária é tudo. Como é que tá para ti nesse momento agora, Augusto, em que isso não é possível? Não é possível esse. Ah, é horrível, é horrível. Ah, É horrível. Eu dou uma aula aqui de Jaguarão, no Espaço da Dança, tá, todas as sextas-feiras, de contemporâneo. E eu tô dando de contemporâneo porque eu tô meio que adiantando movimentação para o trabalho, entendeu? Foi umas aham, meninas que se dispuseram a fazer. É uma aula presencial, tá. bem separado, todo mundo. Mas quando tu vê, tu tá corrigindo, metendo a mão mas não vai acontecer Pois nada. Mas tá, nossa, todo mundo de máscara, todo mundo de máscara. Eu uso aquela máscara é, que é acrílica, entendeu? uhum, Mas não existe se não tiver aula todo dia, né? Tem que ter aula todo dia, porque é a aula que te dá aquela. Porque assim, tu não precisa ser uma exímia bailarina tecnicamente, mas tu tem que ter uma prontidão corporal para fazer aquilo que o coreógrafo te pedir para fazer e te botar. Para mim, o sucesso está na capacidade das pessoas, né? Assim, ó, tu tem que saber. João Cocteau fala uma coisa muito louca, que tu não pode usar as pessoas, tu tem que ajudar elas artisticamente. Entendeu? aham, Porque todas as legal. pessoas têm um potencial, entendeu? Não adianta. E é difícil, porque assim, ó, para tu ter uma companhia de dança toda alinhada, tu tem que ter dinheiro. Se tu pegar um super patrocínio, aí tu faz uma audição, aí tu vem gente de Montevidéu, vem gente entendeu? Mas eu penso que eu acho que na sequência as coisas vão se acomodando e as pessoas vão vendo que precisa de um trabalho diário que faça que faz a diferença, que faz a diferença. Sim, Eu me preocupo sim. muito assim, ó, que eu dou aula de clássico e aula de clássico eu sei que eu tenho condições de dar aula há 10 anos e vou ter 10 anos coisa para te falar, entendeu? Já na aula de contemporâneo, eu dou aula de contemporâneo, mas eu gosto de dar aula de contemporâneo para as pessoas que vão dançar os meus trabalhos e eu tenho consciência que é, eu não tenho aquele background que eu tenho no clássico, entendeu? Assim, eu te dou Entendi. aula há 10 anos de clássico e vou ter 10 anos coisa para te corrigir. E o contemporâneo, como é uma coisa que passa por uma coisa de improvisação, de criação coreográfica, que muitas vezes o bailarino tem participação naquilo que tu vai montar. Eu tenho uma ideia assim que eu monto o 1, o 3, o 5 e o 7 e o bailarino me dá o 2, o 4, o 6 e o 8, entendeu? Assim, tem que Sim. ficar uma coisa cômoda para ele, tem que parecer bem em cena, entendeu? Que Uhum. muitas vezes eu não gosto daquela coisa assim de, de que o bonito é o que é difícil de fazer, entendeu? Sim. Tinha a Holly Cabrel, que é uma americana que eu tive aula na Unicamp, ela dizia que quando tu monta uma coreografia que começa a dar sempre errado, tu sempre caindo pro lado errado, é porque a coreografia é aquilo ali, é caindo pro lado É pro errado lado mesmo, certo. entendeu? Aquele é o lado É certo. aquilo ali que é o certo, porque é daquela maneira que está fluindo a coisa, entendeu? Sim. Deixa eu te perguntar, Augusto. As pessoas assim mandaram algumas perguntas para a gente, né? Ahn, então, pelo que eu entendi que tu está falando, por enquanto a tua produção está no intervalo, né? Até esse momento passar, assim, em relação ao centro coreográfico.
estrear o espetáculo, mas a tua cabeça anda mil dentro de casa. Sim, sim. O trabalho invisível que as pessoas não acreditam que exista. Existe. Só que ele não está Existe. concomitante com as aulas ali, mas tu tá lá criando e tal. Sim. E o que tu acha dessas novas propostas que estão surgindo, dessa dança que tem essa interface, essa mediação à distância e tal, online? O que tu tem pensado disso? Tu tem Não, acompanhado eu alguma vejo que assim, coisa? ó, eu teria meio que dificuldade eu, para mim, tem a coisa presencial e a coisa tribal, para mim, é muito importante na dança. E eu Sim. vejo assim que agora as pessoas estão fazendo vídeos de 30 minutos, assim, no projeto esse que teve dos editais Sim. eu fico pensando que eu tenho. São coisas que eu não. Que eu ia ter dificuldade de fazer, entendeu? Uma, porque eu tenho consciência de que no momento que tu vai fazer uma coisa virtual, que é filmada, tu vai abrir espaço para o cara que é do audiovisual, que ele vai ter que filmar. E aí, se tu não ganhar um dinheiro suficiente para pagar ele, para fazer para ti, não adianta nem. Tu entendeu? Entendo. O que Mas eu parece que acho que é uma modalidade nova, como você que agora vai ter um festival de videodança, entendeu? sim, São sim. coisas que eu acho que não posso renegar nem dizer que não vai funcionar, mas assim, ó, eu acho que vai ser maneiras diferentes de se expressar, entendeu? Assim Verdade. como antes tu lia livro no livro e agora tu lê livro no computador, entendeu? Sim. O que me parece É uma modalidade nova que tu tem que ver. Eu acho que a gente só vai saber efetivamente qual é o resultado disso daqui a um tempo, entendeu? Se tu não, de imediato, tu não consegue precisar a eficácia é outra linha, desse que é uma coisa moderna e a gente tem que aceitar, entendeu? sim. Hoje, geralmente, eu acho que um espetáculo ele tem que buscar ser multimídia. Eu, assim, o espetáculo que eu vou fazer, o novo, que é um espetáculo baseado no Rapto de Perséfone, que é uma coisa arriscada, porque é um espetáculo de 1 hora, com trilha original, entendeu? Que a gente vai ter que conversar. Eu estou todo dia conversando com um compositor, entendeu? Sim. Que então, assim, ó, é um desafio. Para mim seria muito mais cômodo se eu dissesse, eu vou remontar a Flor do Sal, todo mundo, ai, que lindo, a Flor do Sal, todo mundo já viu. A Flor do Sal e as valsas do Jobim, que foi o balé que eu montei em Montevidéu, vão fazer parte do Do repertório repertório. da companhia, entendeu? Ótimo, ótimo. O que eu acho que tem que haver dentro da companhia, que agora eu vou poder fazer isso, que antes eu não podia, é abrir um espaço para que pessoas. Existe um workshop dentro da companhia que as pessoas façam coreografia, Uhum. Sim. dadas ou Acho que. não Vamos ver, ao acho que travou repertório da aí. companhia. Ah, voltou. Tá. O que o pessoal está comentando aqui, que eu acho que também é uma das grandes vantagens, talvez, ou das grandes ganhos nesse momento, é exatamente essa possibilidade de comunicação com gente que não está perto da gente, né? Por exemplo, agora tu tá em Jaguarão, eu tô aqui em Pelotas, tem gente de Porto Alegre assistindo a gente, tem gente lá na sua casa, e a gente está podendo ter essa interação nesse momento que às vezes, muitas vezes, pela distância, a gente não pode ter isso, que é uma dos ganhos, talvez, desse momento, assim, a Sim, gente sim, poder ter sim. isso. E não só a conversa, mas também ter parcerias artísticas com gente que está longe, coisas que às vezes a gente, talvez um dia eu faça e acaba que nunca faz, né? Então as pessoas estão aproveitando muito esse momento para isso, assim, né? Para Não, tentar criar a novas comunicação, assim, parcerias. ó. Agora, nesse meio tempo da pandemia, tem o Juan Schellenberg, que é um músico de Montevidéu, que fez a direção musical quando eu montei as valsas lá, que era ele como no piano, o Scanija na flauta e no sax, e tinha um rapaz do Sori, da Orquestra do Sori, que tocava violoncelo. E aí ele me mandou assim, Augusto, vou te mandar umas músicas que eu estou fazendo, e não sei o Sim, que, quem sabe a gente monta. É muito legal isso aí, assim, sim. Por exemplo, agora tem a pessoa aqui, ó, a Lídia de Porto Alegre, o Carlos de São Paulo, o F. Ege, que eu não sei o nome, é do Rio de Janeiro, Denise Kleins de Porto Alegre. Então, isso que é interessante também, né? Quanta gente que às vezes a gente não imagina que está interessado
talvez, nesse trabalho, tá aqui Eu dentro. tenho o pessoal, tudo, o pessoal querido, conhecido, né? Que É sabe que eu verdade, né? faço e que eu A adoro gente está fazer tendo isso aí. oportunidade agora de estar te escutando, né? Isso é bom também, sobre o Não, teu muito legal. trabalho. Me conta, então, quais são os planos para depois da Tá, pandemia? depois, olha, no momento que a gente conseguisse reunir, a gente vai começar a fazer aquilo que eu te falei, aula até, assim, no mínimo uns 2 meses de aula corrido para as pessoas pegarem, ficarem em cima das pernas e aí eu vou seguir montando. Eu já tenho, é, não coreograficamente, mas eu tenho as ideias bem pontuais já, de deslocamento, porque como é um trabalho de 1 hora que não tem intervalo, são 13 Uhum, quadros, entendeu? sim. Tem que haver toda uma sincronia e agora tem que sair 6 pessoas porque vão entrar no próximo quadro. Não sei, é aquela coisa que tudo isso tem que ser pensado. Não é um espetáculo de Bersimã que é um quadro e depois fecha e é outro, entendeu? E desde o início do ano passado, quando eu resolvi remontar o centro e me apareceu essa possibilidade, olha só que louco. A primeira ideia que me veio era o Teatro 7 de Abril não estava sendo reformado ainda. Eu digo, eu vou fazer um espetáculo para ser apresentado ao ar livre. E é essa a proposta, entendeu? Sim, Uhum, esse espetáculo é para ser apresentado ao ar livre. Eu já estou ai, visitando locações, entendeu? Já sei, porque aí vem aquela coisa de produção do trabalho silencioso anterior, entendeu? uhum. Então tá, e aí tem pessoas que, parecia que tu tava achando. Não, na verdade, desde o início, a proposta era fazer um trabalho ao ar livre, entendeu? Assim, porque como é um Sim. trabalho que envolve estações do ano, natureza, entendeu? Assim, então eu digo, tá, vai ser um. E o teatro não estava sendo reformado, e agora o teatro está sendo reformado, se Deus quiser, em seguida vai estar pronto, e com certeza a gente vai participar de trabalhos lá. Sim, sim, eu acho que todas a gente, como companhia de dança, bailarinos, artistas da dança da cidade, a gente tem obrigação de ocupar aquele espaço. Não, porque aquilo lá, assim, ó, quando a gente foi para lá, Alexandre, ah, nós subimos lá em cima, no sobrepalco, e era tipo assim, um lixão que tinha lá em cima. E aí eu propus assim, ó, se nós limpar lá em cima, a gente pode transformar aquilo numa sala de aula. E foi o que a gente fez, a gente limpou tudo. Em cima do palco do 7 de abril tem um sobrepalco, que é um salão maravilhoso de aula, com as janelas todas que dão para a Sim. rua. E nós trabalhávamos lá todos os dias, do meio-dia às 2. Tu entendeu? Todos os dias nós trabalhávamos lá do meio-dia às 2. Assim, era assim, Mas ó. isso foi nos anos. 95 até 2002, eu acho. Aham. 2002, eu acho que foi. Que E foi legal. muito bom, porque depois nós fomos pro Cacheral, aí trabalhamos uma época no Cacheral, porque nós tínhamos patrocínio da Brasil Telecom ainda, então trabalhamos um tempo grande no Cacheral. E Sim, agora, quando voltar, nós temos que ver uma questão de espaço, temos que procurar, entender? Assim, numa sim. boa, numa boa. Isso aí já tem em vista Mas a gente tá louco para assistir. A Bruna, que é tua bailarina, ela fez um comentário aqui sobre videodança, né? Que é um meio que ela trabalha também, né? Já fez trabalhos para a videodança. Ela disse que a videodança amplia muito o horizonte da dança. Está sendo muito legal ver os trabalhos virtuais, mas com essa pandemia a gente está sentindo a diferença da dança não presencial. Acho que vamos até nos apresentar com outro olhar para a relação com o público. E aí eu já te pergunto assim, o que que tu acha que vai mudar nessa relação depois da pandemia? Na relação com o público, na relação com os outros? pá, eu acho que tu tem que fazer uma coisa diferenciada, porque vai ter já tem a questão de mídia, né? Assim, já tem vários, ah, proporcionou outras linguagens e tu vai ter que, na hora de fazer uma coisa que arrebate as pessoas, entendeu? Sim. Eu acho que ah, vai ser meio mais difícil, assim. Na verdade, eu gosto de companhia grande, entendeu? Uhum. Assim, com bastante gente. Quantos E, bailarinos tu estava trabalhando eu agora? estava trabalhando com 18. E eu gosto, eu curto, porque na Então, verdade eu penso assim, ó, quanto menos gente estiver em cena,
mais aumenta o nível de... Como é que eu vou dizer assim? Tu pega 18 pessoas, tu consegue fazer uma coisa super bonita com uma movimentação super simples, porque fica um somatório de, de energia, entendeu? Quando tu vai diminuindo o número de pessoas, para mim uma companhia com 6 pessoas tem que ser 6 pessoas muito boas. Com 3 pessoas, melhores ainda. Com duas, entendeu? Porque eu tenho uma preocupação muito grande, né, Chan? Eu trabalho com dança, então eu não posso prestar um desserviço. Quando as Sim. pessoas forem ver um espetáculo de dança, elas têm que, no mínimo, não precisa se apaixonar, mas tem que, no mínimo, gostar e não ficar com aquela sensação de que eu nunca mais vou querer ver. Entendeu? Não, mas é verdade. É uma coisa que me preocupa. Que me preocupa efetivamente, entendeu? Que as pessoas de não estar prestando um desserviço, entendeu? Aham. Porque claro que a questão virtual, o vídeo dança fica uma coisa assim, tu assiste em casa, sentado em casa, tu tem todo um... E eu acho que as pessoas vão estar loucas para voltar aquela coisa de sair de casa para ir no teatro, ou sair de casa, pegar sua cadeira de praia para assistir um espetáculo ao Verdade. ar livre, ver as pessoas se movimentando, de- É o de- que, é o que a Bruna comenta ali, né? Acho que a gente vai ressignificar essa relação que a gente tem com o público também. Eu sinto, por exemplo, eu também estava em processo de ensaio quando começou a pandemia, assim, estava com o espetáculo. num trabalho teu super, que é um mundo de rapazes, né? Muito legal. Isso. E É, também a gente parou e não estreou, e agora a gente parece estar vivendo um luto, assim, né? Porque a gente claro, se claro, via claro. todos os dias a gente estava lá trocando suores, trocando o corpo e junto Claro, para claro, claro, eu imagino, eu imagino. Eu vi, totalmente vocês iam separado. estrear em Porto Alegre, né? A gente ia estrear em Porto Alegre dia 18 Claro, de maio. eu vi, muito legal, muito legal. Então, toda essa. Eu fico pensando muito isso, assim, que o espetáculo parece que ele vai ter que tomar uma outra proporção, porque essa relação que a gente tinha lá, que já era muito junto, eram as pessoas bem juntas, né? Né, colado mesmo, assim, essa dança ela vai ter uma outra leitura nesse momento, vai ter um outro sentido, né? Vai ter Sim, outro sim, sentido. sim. Porque a gente está muito tempo separado, a gente sente falta de abraçar, quando encontra não abraça, quando encontra não está perto. Queria que tu falasse um pouquinho dessa aula de dança que tu dá toda separado, assim. Como é que tem funcionado isso, Não, tem Augusto? funcionado assim, como a minha aula de. Tu viu aquela minha aula de contemporâneo que eu dei na faculdade, entendeu? Tem toda Aham, aquela sequência de chão, e tem a sequência tem toda a sequência, e aí faz todo mundo separado. Assim, não tem. Marca no chão uma distância e e foi. manda ver. Assim, tem umas 6, 7 pessoas fazendo. São É formas muito de manter a legal. sanidade, né, nesse momento Hã? também. São formas de manter a sanidade física, Claro, assim. não, e eu fiz uma barra aqui, ó. Fiz uma barra aqui com espelho, olha aqui, ó. Muito bem. E aí, assim, Aham. ó, 2 vezes por semana eu faço, 3 vezes por semana eu faço uma barra de clássico, Só ponho a assim em música, casa. que pra mim é uma coisa boa, porque na verdade eu faço uma coisa podendo respirar legal, porque as pessoas dizem, mas tu dá aula de clássico, tu faz exercício, mas tu dá aula falando, tu perde quase que 50% do aproveitamento, porque tu não respira direito. E é importante o respirar, né? O respirar Tem muita correto na hora de fazer o exercício. Te cortei, desculpa. Tem muita gente te mandando abraços aqui. Ah, tá. Agradece todo O mundo. Madruga dizendo que Augusto me levou a estudar em Montevidéu. Agradeço Ah, sim. foi. O Lucas foi um bailarino aqui de Jaguarão que eu levei para fazer a Escola Nacional de Dança em Montevidéu. Depois trabalhou no Sodre, junto com direção do Julio Boca. É uma pessoa Olha que super. legal. A Isso aí Josi que, isso também. aí que eu acho legal. Que no centro coreográfico da primeira vez, eu me lembro que eu dizia assim, gente, existe, vai embora, vão embora para uma companhia, dança lá. É legal, vocês não imaginam como é bom tu dançar. Eu dancei vários anos ganhando salário e vivendo da dança, entendeu? Pagando aluguel, pagando a comida, tudo. Isso é muito bom, cara, é muito bom, é muito Uhum, bom. uhum. E quando tu faz o que tu gosta, na verdade, o teu apelo
financeiro, assim, de coisa, é diferente, assim, tu não precisa ter não que não seja bom de ter o carro do ano, mas para mim eu não prefiro, se tivesse um carro do ano eu ia vender e ia chamar um coreógrafo famoso para fazer um trabalho pro centro, entendeu? Não me deem um carro do Entendo. ano porque eu não vou querer. Me deem o Aham, dinheiro que aí eu chamo o Gene Killian, ou chamo o Luiz Arrieta, entendeu? Ah, aham. O Cid Lábio, Kerouac, essas gentes, né? Que hã? legal. Não, esses coreógrafos muito, né, muito famosos e que a gente tão tão longe às vezes, né, da gente. Não, assim, são pessoas que são. Na verdade, eu sempre admirei muito os trabalhos de Gene Killian, do Bejar. Tem um Aham, trabalho do Bejar que é muito bonito, que agora na pandemia meio que me veio uma sensação. Ele montou a Nona Sinfonia do Beethoven e ele uhum. montou em vários no Canadá, na África, na China e na Europa, entendeu? Assim, cada movimento ele fez eram 80 bailarinos dançando, muito lindo, muito Ai, que lindo. lindo. E Uhum. agora com essa época, eu pensei assim, ó, tá, eu aqui em Jaguarão estou fazendo e já falei para as meninas, olha aqui, ó, se tiver menina aí que pega as coisas e atina a fazer, eu já estou dando sequência, que são sequências que nós já estávamos fazendo lá em Pelotas, então eu digo assim, ó, eu vou fazer uma coisa meio que juntar todo mundo da Zona Sul e, E mas tá, trabalhar. mas tá indo, tá indo, tá indo, tá indo. Tá. Vamos ver se o pessoal tem perguntas. Alguém que queira mandar alguma pergunta para a gente, para o Otávio, que queira falar alguma ou comentar alguma coisa. Pessoal, aqui a Josi, minha colega Josi Franken também mandou show. Vamos dar dança ao ar livre. Quem quiser mandar alguma pergunta para a gente agora, porque é isso, né? Já que estamos usando essa mídia, vamos também Claro, interagir claro, de forma claro. diferente. Não, avisar o pessoal que agora, em seguida que puder, a gente vai começar a trabalhar, entendeu? Sim, isso é Tem o pessoal importante. que não pôde fazer audição na época e Vai fazer pode. novas audições? Não, não é que tenha novas audições, mas assim, ó, vai ser aberto, vai ficar aberto, porque na verdade várias pessoas que não fizeram audição estão me procurando porque ou não fizeram audição porque foram. Ah, sempre tem aquela coisa de boicote, entendeu? E teve Não, não entendo. não, teve escolas que proibiram as pessoas de fazer audição no centro. Isso aconteceu da Entendi. primeira vez também. E Uhum, nós fomos trabalhando e as pessoas foram se aquerenciando, entendeu? sei. E algumas pessoas que trabalhavam em academia, em escola, e que não puderam fazer audição porque foram colocadas em xeque, hoje estão me procurando que querem, entender se ver a possibilidade de fazer aula, entender se É isso que eu estava te falando, assim, por isso que eu acho que tem que ter na cidade, é importante que tenha múltiplos horários para dança, pessoas diferentes fazendo dança e diferentes modos de fazer dança também. Isso é importante para a cidade porque porque amplia a nossa visão de Pelotas é dança. uma cidade pequena, gente. Não tem como tu dizer que não pode trabalhar. Eu sou assim, ó, eu sempre fui aberto a que as pessoas não ficassem só dançando no centro. E Tá. talvez isso tenha sido um dos erros meus em termos de direção e administrativamente dentro do centro coreográfico. Eu sempre fui assim, ó. As pessoas vinham dançar, estavam dançando comigo, aí a pessoa da escola precisava para montar um balé, ai, me manda os teus meninos. Eu mandava. Só que os meninos iam e depois não voltavam mais, ou mudavam a importância desse de. E isso foi uma coisa que, da primeira vez, eu fui ingênuo nesse sentido, assim. Uhum, Porque uhum. todas as pessoas, assim, aquela coisa de achar que, olha, eu não quero o bailarino para mim, eu quero que, se ele tem a oportunidade de dançar em outro lugar, desde que ele cumpra comigo o compromisso que ele fez, entendeu? Uhum. Tá na boa, eu não vou querer, entendeu? Isso que no centro teve uma época que nós pagávamos as pessoas, as pessoas ganhavam, e tinha gente que ganhava no centro, né, Xande? Que eu dizia, gente, vocês, do jeito que vocês dançam, vocês não ganham dinheiro em lugar nenhum do mundo. Entendeu? Sim. Aqui vocês ganham porque a gente está fazendo.
tá cultivando uma coisa que mais adiante vai melhorar, entendeu? Tá, isso tem um gancho para a pergunta que a Bruna te faz aqui, que é exatamente sobre isso, né? Sobre políticas públicas, porque a gente está, hoje em dia, dentro de uma realidade muito distante de poder pagar, por exemplo, mensalmente um bailarino, né? Poder pagar um salário. Isso é algo que nos parece muito distante da nossa realidade, no momento que a gente está agora. Então, a Bruna te pergunta, ela diz assim: estamos afinando as ideias aos pouquinhos, mas queria perguntar como o Augusto está vendo as políticas públicas no momento para a dança em comparação com o outro momento que o centro funcionou. Olha, na verdade, assim, ó, na minha época, na outra vez do centro, não tinha políticas públicas, mas tinha leis de incentivo, que eu Uhum. acho que tem ainda e que eu acho que hoje, assim, ó, eu fiquei, quando teve essa questão da prefeitura, que a prefeitura fez o fundo de auxílio agora emergencial, Sim, eu digo assim, tá, não é uma coisa, porque na verdade o trabalho do centro coreográfico é um trabalho de fazer uma obra, então não é pouco dinheiro, então eu vou ter que gastar no silêncio, tem o trabalho silencioso e tem o trabalho dispendioso de dinheiro que vai ter que ser feito projeto para entrar na lei em Brasília, para entrar na lei estadual, para entrar em tudo que é lei, que fazer uma vaquinha solidária. Não sei se tu entende. Que claro. é um montante, entendeu? Se eu não posso me vincular a uma coisa que me obrigue a ter um limite de dinheiro. Eu tenho que ter um produtor, eu quero um produtor que ganhe muito dinheiro com o centro, porque se ele ganhar muito dinheiro, eu vou ganhar muito dinheiro também, entendeu? As pessoas Sim, têm uma ideia aqui no Brasil e aqui no Sul principalmente, que produtor é uma coisa, para mim, produtor é muito importante, eu dou muita importância, eu quero que o produtor ganhe, entendeu? E a questão de política é uma coisa muito delicada, né? Assim, ó, de, da importância que as pessoas dão para uma área e depois dão para outra. Tem uma coisa que eu lembro assim, ó, que quando eu dançava no Rio, as pessoas não queriam mais participar da SBAT, uma coisa assim, que era a sociedade, sim. era uma coisa dos artistas. Por quê? Sindicato dos artistas. Do sindicato. Por quê? Porque, na verdade, um músico pagava, três atores pagavam e Uhum. 60 bailarinas pagavam. E na hora de reverter o dinheiro ia para música, ia para o teatro, ia para, entendeu? E não ia para dança, entendeu? E as pessoas dizem, não, por que nós vamos estar pagando um sindicato que na hora de reverter o benefício não vem para nós, entendeu? Se vem pro músico só, ou se ele, um músico paga, e aí três, quatro caras de teatro pagam, e uma escola inteira paga, entendeu? Sim, 100 sim. alunas Um pagam. pouco. Aham. O que E está acontecendo. na hora do retorno não é proporcional, entendeu? Sim. Eu acho que tem que ter muito assim, ó, eu me preocupo muito com essas questões assim de quem julga projeto, se é meritório, se é prioritário. é, Isso aí é uma coisa meio delicada, assim. Eu não tenho muito estofo para estar me colocando assim, porque na verdade as pessoas assim, essas coisas que são julgadas assim, aí vai o projeto, é meritório, mas não é prioritário. Mas o que que é prioritário? O que vai ser prioritário vai ser a coisa que tiver alinhado com, com, com quem está mandando, entendeu? Isso Sim, sempre foi, entendeu? sim. Ao Eu mesmo acho tempo, que. Fala. ao mesmo tempo que tu não pode tirar, achar que eu vejo assim que a gente tem que tem muito no produto final, entendeu? Assim, ó, saber que assim, ó, tudo que é feito para que tenha um resultado final, entendeu? Assim, não pode ser só. Eu queria saber assim, ó, quem é que vai avaliar esses trabalhos virtuais que foram feitos com o fundo da pandemia, no caso, assim? Quem é que vai? Não é avaliar e dizer, olha, mas ver assim, ó, ver se deu resultado. Se Sim, tu entendeu? E é uma coisa nova. Eu não sei avaliar, entendeu? A única sim. coisa que eu me dou conta
é que é um trabalho que tu vai, quem com certeza vai estar se beneficiando de uma maneira enviesada é quem trabalha com audiovisual, porque não adianta tu ser uma bailarina maravilhosa, mas tu vai ter que contratar um cara que te filme. Te Sim, das o que eu conta? percebo também, Augusto, é que o que está acontecendo em função disso, né, de não desse momento sui generis, é exatamente de essa figura, esse apuro estético, talvez, que a gente teria que ter com alguém te filmando, com uma luz adequada, ela tá sendo um pouco deixada de lado para poder. E fica uma coisa mais feita em casa, mas artesanal não é a palavra, Artesan... não né? parece que artesanal é mal feito, não é essa a palavra. Mas é uma coisa mais feita em casa, digamos assim. Né? Sim, Então, sim. ele tem outros componentes aí, né? Então, me parece que ainda é uma outra expressão que ainda é diferente do audiovisual, mas eu concordo contigo que talvez o pessoal do audiovisual esteja correndo na frente, né? E os outros estão tentando atrás, assim, Não, eu claro, concordo. assim, ó, Caseira, uma pessoa eu tenho uma que é uma coisa sensação mais com relação à dança, Xande, que é uma coisa assim, ó. Às vezes eu falo isso, sim, e não é. Eu digo assim, a dança, às vezes, me parece não ser uma arte tão culta como as outras artes, assim, que ela, por ser, por ter uma. Assim, ó, ninguém sai de casa para escrever sentar no bar e escrever poesia, ninguém sai de casa para compor música, ninguém sai de casa para fazer teatro, assim, aí uma turma, e todo mundo sai de casa para dançar, entendesse? Ah, entendi. Aham, Entendesse? Então isso aí entendi. meio que banaliza aquela coisa assim, ah, mas tu dança, mas eu danço, entendesse? Eu já tive problema assim de reunião num teatro do cara ir se apresentar, aí eu me apresento, tá? Eu fui bailarino, dancei profissionalmente, entendesse? E aí o cara assim, ah, eu sou bailarino. Tá, mas tu é bailarino como? Não, eu tenho um grupo, eu e mais dois amigos de hip hop, que nós ensaiamos lá na garagem de casa. Eu digo, não, meu amigo, então tu não é bailarino, tu é dançarino. Porque assim não, fica uma coisa muito assim. De repente eu vou para uma reunião do Conselho Municipal de Saúde e digo que eu dou chá para a vizinha passar dor de barriga da vizinha, e eu estou ali dizendo eu sou médico, eu sou. Entendeu? Não é Eu assim. entendo o teu ponto, mas eu acho que a dança de garagem que os meninos andam fazendo por aí é melhor que as danças que são aprendidas em Não, espaço formal de pode ser, academia. mas assim, ó, o que eu vejo assim, ó, que não adianta só fazer isso e não botar na roda e não estar sobrevivendo disso, entendesse? Eu Não buscar entendo. sobreviver disso, entendesse? É diferente de uma coisa tu fazer, ah, é muito legal, tem gente que faz dança de rua, faz, entendesse? Eu não estou discutindo a qualidade, estou discutindo que a pessoa tem que ir buscar o seu espaço, entendeu? Tem que adquirir o seu público, entendeu? Se tu acha que tá bom, é bom, então tu vai lá buscar teu público, entendeu? Sei. É aí que eu venho aquela história que eu te digo, que eu fico meio aqui quando a minha preocupação é de não, não correr as pessoas, não, assim, eu tenho que fazer um Mas trabalho eu que te no mínimo as pergunto se pessoas achem bom, entendeu? existe talvez uma banalização do que é o trabalho de um dançarino, né? De um dançarino, porque existe talvez essa ideia de que para dançar basta né, começar a dançar, e que na verdade é uma ideia que é muito divulgada ali na dança pós-moderna norte-americana, e que é muito interessante. Acho que tem muitos trabalhos que foram Mas feitos a partir dessa premissa e que são super interessantes, mas acho que existe, acho que tem isso, tem espaço para todos, assim. sim, E mas, Xan, mesmo essas ideias que surgiram nos Estados Unidos, assim, tu pode ter certeza que essas pessoas que começaram a dançar por dançar, elas têm um preparo, elas têm uma, assim, as pessoas, assim, ó, eu não tenho nada contra, mas, assim, eu adoro jazz na entrega do Oscar, entendeu? uhum. Eu adoro jazz na entrega do Oscar, eu adoro, entendeu? Eu acho que é mais uma questão de dedicação do que talvez de estilo de dança, né? Eu acho que é mais isso Claro, que seja o que tu for fazer, se tu for fazer hip hop, tudo bem, mas tu tem que ter uma coisa de preparação, de estofo, de lastro para fazer, entendeu? Se não é só, porque agora é moda, entendeu? Eu sou Deixa, avesso. vamos ver os comentários aqui do pessoal.
A Bruna comenta, né, sobre o teu comentário sobre falta realmente o produtor em Pelotas, né, essa figura do produtor em Pelotas. Eu concordo com ela, a gente tem poucos produtores, né, e às vezes a gente tem trabalhos muito bons que acabam alcançando um espaço muito pequeno, um público muito reduzido, em função da gente não ter produtores fortes. Mas isso eu acho que não é exclusivo de Pelotas, acho que no Rio Grande do Sul inteiro Sim, falta essa aqui em figura. Jaguarão tem um curso de produção cultural aqui, e é difícil, assim, eu trabalhei uma época no teatro aqui, e as pessoas não se dispunham a ir no teatro e fazer o mínimo de produção, chegar, vai vir o Borghetti, entendesse? E as Sim. pessoas da produção cultural eram incapazes de chegar ali e dizer assim, gente, eu quero colar cartaz dele, eu posso eh, eh, ficar aqui para ficar na bilheteria, fazer uma parte de produção, sair a procurar uma. Será que isso está relacionado com a questão da falta de políticas públicas? Será que essa figura do produtor não se fortaleceria se fosse uma indústria com mais poder econômico, o poder financeiro? Porque influência é uma indústria que tem bastante, né? A gente é bastante, a gente aparece bastante na mídia, né? E Não, consegue eu, ganhar eu acho que bastante. sim, mas o que eu Mas acho que as leis de entretenimento incentivo talvez. tem umas coisas muito ruins, assim. Por exemplo, na época, o que eu via na época da outra vez do centro, é que assim, o Estado disponibilizava, tipo assim, né? O Estado vai disponibilizar 5 milhões para a cultura, para a lei de incentivo. Só que ele Sim. não disponibiliza os 5 milhões, porque Não. é tu que tem que captar. E a questão de captar o recurso é uma coisa muito difícil, porque muitas vezes o empresário está super empenhado em te patrocinar, mas quando ele percebe que ele vai ter que passar pelo crivo da receita, porque ele, para patrocinar, as contas da empresa dele vão ser vasculhadas, ele tem que estar com tudo em dia, ele desiste, entendeu? Uhum. Não sei se tu entende, assim, ó, Sim, eu vou te sim. patrocinar, vou te patrocinar. Aí quando ele se dá conta que o governo do estado pede, eu quero as negativas dele, tudo, se está tudo pago, tem que estar com as negativas tudo certinho. Aí ele desiste, né? E aí dos 5 milhões que o estado dispôs para a cultura, são captados só 2 milhões ou 2 milhões e meio, entendeu? E o resto vai para a vala comum. Não, não, não. É Então, assim, ó, complicado. é complicado. Eu me lembro que teve uma questão de ter a possibilidade das empresas menores poderem participar e terem mais desconto, entendeu? É complicado, assim. A Jane, ela coloca aqui como dar oportunidades a pequenos grupos de dança, seria através de leis de incentivo e políticas públicas. Eu acho que é isso que tu está trazendo, né? De outros empresários, não somente empresários de grandes empresas poderem patrocinar, mas outras frentes, né, também. Claro, outras frentes, ter outras possibilidades das pessoas poderem proporcionar e patrocinar sem ter que passar por aquele crivo todo. Veja bem, o que eu acho que a, a falta. Uma ocasião aqui surgiu uma coisa de edital e a dificuldade que era assim, que as pessoas. Aqui de Jaguarão, ia sair um edital e as pessoas, não, pois é, mas aí só pode ser pessoa física, não tem que ser pessoa jurídica. E aí eles não. Não, mas ela. Gente, se tu não tem um produtor que te faça um projeto direito, tu não passa. Porque tem todas assim, ó, quando tu olha um edital, tem todos o que pode e o que não pode, entendeu? E isso tu tem que ter uma pessoa que esteja fazendo isso para ti, entendeu? Tu não pode, tu tem que abrir mão, quando assim, eu quero 7 mil, então tu já sabe que tu vai ter que pedir 8.400, porque 1.400 são 20% que são do produtor, entendeu? Porque ele vai te fazer tu ganhar esse dinheiro. Porque é ele que vai fazer o projeto, ele que vai entrar, ele que vai Sim. ver tudo, entendeu? Aí as pessoas, assim, não queriam ter produtor. Não precisa, nós vamos fazer o projeto. Mas você não vai passar, porque vai ter ou tá mal escrito, entendeu?
tá acima com dois S, entendesse? Aí não tem Eu te como. entendo, acho importante, acho que também é legal tu falar isso, porque é para a gente também entender que existem produtores, né? Mas temos poucos produtores. Não Essa é a grande não, não. preocupação, né? O Eu Manuel acredito. coloca aqui, a burocratização é o ó. Não mas assim mas na verdade eu acho que essa burocratização que tem é uma maneira também de evitar aquela coisa de tu pegar um dinheiro, fazer um filme e não fazer, só fazer 15 anos depois, né? Não, Entendeu? né, é o que tu fala, existe, né, existe essa necessidade de fiscalizar, de ter, Claro, claro, afinal, a gente está claro. lidando com dinheiro público e isso tem que ser gasto de forma correta, né, e ética. Mas um comentário da Josi aqui, né, os nossos políticos acham que investir em cultura é gasto e não investimento, né? É Tá, um isso grande aí. Isso aí. problema, né? Claro que aí todos Eles não nós aqui. acreditam que a cultura e a arte possa tornar as pessoas mais melhores e vivendo melhor é difícil, né? Quando eles não têm esse. E eu acho Essa também assim que quando tu trabalha com cultura, quando tu trabalha com arte, a gente é meio mal criado no sentido de aceitar migalha, entendeu? Isso aí a gente tinha Inte- que mudar, entendeu? Tá. A gente está nos nossos últimos 5 minutos, 4 minutos, na verdade, Augusto. Eu acho que tu poderia falar um pouco disso, de como que, o que a arte tem para contribuir, porque tu falou, né? Eu troco o carro do ano para fazer um espetáculo. Ah, eu Porque eu sou troco um mesmo. coreógrafo, que tem relação com isso, né? Da gente se doar para a arte, de a gente acreditar tanto nisso que a gente se dispõe Mas queria claro, que tu falasse disso um pouco, assim, como que a arte transformou a tua vida e que... a arte transformou minha Fala. vida porque a arte me deu um bem viver que talvez se eu fosse arquiteto, como eu não teria. Eu não teria essa alegria de viver. Quando o Igor, que foi um bailarino meu que está na Alemanha, trabalhando na Alemanha como ensaiador de uma companhia de dança lá, me liga e diz: Augusto, graças a ti, eu estou aqui, eu te agradeço. Várias pessoas, assim, em seguida estão. A Débora, a Simone está aí. Assim, são pessoas que eu sei que que eu abri um horizonte para ela. E isso aí, por exemplo, o Lucas mesmo, está em Belo Horizonte dançando, está super legal. Isso não tem quem pague, não tem que pague isso, entendeu? Uhum. Eu, nesse ponto, assim, ó, eu sou muito feliz, porque foi tudo isso que eu não tive, entendeu? Porque eu comecei a dançar tarde, eu sabia que eu jamais ia ser um bailarino virtuoso, porque a sorte que eu tinha nadado e tinha jogado vôlei, então eu, eu vou ser bem franco, eu nunca fui um bailarino brilhante, mas eu sempre fui um bom profissional. Assim, as Uhum. companhias todas me contratavam porque eu era um bom profissional. Eu era um bom partner, era bem colocado, porque talvez o fato de eu ter começado a dançar mais tarde, tu já começa a dançar sabendo bem claro o que que é arte, o que que é cultura e o que que tu quer. Entendeu? Assim, Uhum. o que que tu vai, como que tu tem que respeitar um professor, um coreógrafo que vai ali, não te escolhe pro elenco, pronto, não escolheu, não escolheu. Gosto é gosto, entendeu? Eu já acredito mais na capacidade das pessoas. Acho que todo mundo. O sucesso está na capacidade das pessoas. Tu pode pegar uma pessoa que pode não ser uma exímia bailarina e ela ter um desempenho maravilhoso em cena. Ainda que eu tenha uma formação clássica, eu acredito que mesmo que a pessoa não tenha aquela prontidão corporal afinada, ela tem a prontidão dela que eu tenho que saber usar aquela prontidão dela corporal e fazer daquilo ali, fazer do limão a limonada. E acho que é isso aí. Assim, e eu acredito nisso, assim, acredito piamente que vai ser maravilhosa a volta do centro. Com Sim. certeza vocês vão gostar. Assim, se não gostar efetivamente da obra, vão gostar da iniciativa.
Por A isso que gente eu aguarda não, ansiosamente, né? Eu tá, também por isso estou que eu não quis nessas. iniciar a reestreia do centro com a Flor do Sal, porque era uma Uhum, coisa que já foi vista e para mim seria muito mais cômodo e não e para mim quem trabalha com arte, a gente eu estou terminando um trabalho e já estou pensando no outro, entendeu? Se sim. não, Augusto, não, desculpa, eu vou ter que te interromper porque a gente já tá, está no não, final aqui. Eu quero te agradecer imensamente por tu não, ter imagina, eu que compartilhado agradeço esses e a honra de pensamentos. ter sido convidado por vocês e sempre que precisarem eu estou às ordens aí. Agradeço todo mundo que mandou comentários, perguntas, ideias. O pessoal ficou batendo papo entre eles ali também. Augusto, foi uma grande sala. Tá, tá, eu Eu espero que quero te tenha agradecer dado. muito pelas tuas palavras, pelas tuas opiniões. Tu é sempre uma pessoa muito divertida de estar junto e conversar. Eu me senti Tá, junto contigo agora. Muito, muito, muito obrigada. tá, eu que agradeço e tchau, e a gente se vê logo aí. Logo a gente